Olá, este é o 6º episódio do Ossobuco Podcast, que está em sua 2ª temporada. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ossobuco DF e as histórias que precisam ser ditas. Eu sou a Elô, apresentadora deste podcast. Nessa temporada, resolvemos ampliar nossa visão sobre o DF. Conhecer e contar histórias de pessoas ligadas a saberes, lugares, celebrações e formas de expressão que estão conectadas a bens culturais de natureza imaterial. Dessa vez, vamos conhecer a história do Divino Faleiros e seus totens entalhados em Buriti. No nosso site, ossobu.co, você pode ver as fotos do trabalho do Divino. Bora ouvir a história dele, contada por ele mesmo? Quando eu nasci, era um bebê tão pequenininho que cabia numa caixinha de sapato. Aí minha avó dizia: comadre, será que esse meu netinho vai permanecer vivo? É tão pequenininho. E hoje estamos aqui, já 66 anos, né? Com a saúde perfeita. Tudo isso é graça de Deus na nossa vida, né? Mas então eu nasci em Uruana, aí com 9 anos de idade, no ano de 67, 68, aí meu pai mudou para Brasília, né? No mês de junho, um mês gelado, e aí viemos para Taguatinga, morar na casa de uma tia. Aí depois de 2 anos, no ano de 1970, entramos numa invasão lá em Taguatinga e fomos contemplados em ganhar uma moradia em Braslândia, onde mudamos no ano de 1970. Criança ainda, mas gostava sempre de estar ativo, trabalhando, né? No decorrer dos tempos, eu fui dispensado do Exército, aí fui trabalhar em construção civil. Aí no ano de 1982, eu comecei a fazer uns quadros trançados de linha. E nesse período de 1982, 83, teve o primeiro encontro de artesãos aqui na cidade de Braslândia. Aí eu estava lá participando desse evento com os quadros de linha. Aí foi quando eu comecei a conhecer os artesãos da época. Dona Filomena, Dona Ismelinda, seu Manuel Aires, os trabalhos do seu Quincas. E eu vi que era um trabalho diferente do que o que eu fazia, né? Então, quando foi no belo dia lá desse evento, o seu Manuel Aires, ele pegou um pedaço de buriti, aí pegou uma faca pequenininha, bem afiada, aí começou a fazer uma carranca. Aí perguntou: Divino, você já cortou buriti alguma vez? Eu falei: não. Ele disse: então vem aqui, eu vou começar a fazer um aqui e você continua. Aí ele me deu uma carranca pronta, né? E começou ali a entalhar aquele buriti, e eu comecei a cortar o buriti e ver que era uma coisa bem macia, bem gostosa de trabalhar. E ali foi o primeiro artesão que me deu incentivo para que eu começasse a trabalhar com buriti, né? E aí foram passando os anos e eu não parei de mexer com buriti, continuei a trabalhar. Aí, quando eu via os totens do seu Quincas, né? As cores, os entalhes que ele fazia. Aí eu peguei um totem que o seu Quincas tinha feito e fiz uma cópia do totem do seu Quincas. Só que a gente não poderia continuar reproduzindo o trabalho de outro artesão, né? Aí no decorrer dos anos eu fui praticando e criei a minha própria identidade, que é a que temos hoje, né? Os totens com o rosto mais quadradinho, os entalhes um pouquinho diferente do que o seu Quincas fazia. Dona Teresa também, que era artesã da época, continuou fazendo, né? E assim veio a história do buriti. Por quê? Pelas cores fortes que tem, né? E o buriti hoje é um símbolo de Brasília, né? Quando eu conheci a Dona Filomena, ela trabalhava com cestaria. Aí uma vez eu fui buscar buriti com ela. Aí ela ensinou como é que tira o buriti, né? Ela disse: olha, você chega num pé de buriti, aí você retira as folhas mais velhas para poder não enfraquecer o pé de buriti. Então ela retirava ele verde, as folhas mais velhas. Só que para mim, eu não gosto de tirar ele verde, porque além de pesado, vai levar muito tempo para secar, né? Então eu aprendi
que eu tenho que retirar as folhas já secas, caídas, né, do pé, e quando eu corto a folha do pé, ela já está seca. Que além de ser leve de transportar, não vai danificar e fica como um reaproveitamento da flora, né? Porque eu aprendi também que se a gente cortar o olho do buriti, aquela palmeira vai morrer, né? Então, a gente depende da matéria-prima, não pode matar o pé que produz a matéria-prima que a gente utiliza, né? Então, a gente é como a reciclagem dos braços de buriti. As folhas também a gente utiliza, né, para fazer arte das flores. Então, é bem utilizado, né, o buriti. O comércio só tem uma loja em Brasília que comercializa os trabalhos que eu faço e tem uma outra no Casa Parque. Quanto a eventos, hoje tem pouco evento que a gente é convidado, né? Porque, no caso, para a gente comprar stand, né, para comercializar, fica um valor muito elevado, né? Não vale a pena a gente colocar, né? Eu fui para São Paulo uma vez, para um evento lá no Parque do Anhembi. Lá teve uma oficina para crianças. Aí eu fiz os totem com uma figurinha pequena assim, ó. Igual que essa ali, ó. Aquele pequenininho. Aí eu levei 60 totem pronto e ainda levei um bocado de pedaço pequeno para fazer lá em São Paulo, né? A procura foi tanta que dava briga. Eles não estavam cortando buriti porque trabalhar com ferramenta de corte é perigoso para criança, né? Aí, na hora da pintura, dava até briga de tanta gente, tinha até fila para fazer a oficina. Olha, o buriti é uma terapia, é acalmante. Tem vezes que a gente está fazendo ali uma peça, a gente transmite o sentimento que a gente está passando para aquela peça. Teve uma certa feita que eu estava meio angustiado, estava assim meio revoltado. Aí eu peguei um buriti e fui tentar fazer um totem. Ficou um totem todo torto, todo esquisito. Parece que o sentimento que eu estava passando foi transferido para aquela... Então é algo gostoso, né? Eu estava lendo certa feita que um comentarista dizendo que quem tem um totem em casa, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem gozo, né? Então, é uma coisa boa para se ter em casa como decoração e também transmite alegria, porque tem muitos lares que as paredes estão cheias de decoração, né? Mas uma parede que está vazia, colocando um totem, 2, já dá vida para aquela parede, né? Então é coisa boa, ainda mais que representa Brasília, né? Então, estamos por aqui, continuando trabalhando. As peças feitas pelo Divino realmente embelezam e alegram as paredes. Mas o que ficou martelando por aqui foi a falta de apoio para continuar o trabalho e saber que pode ser que ele seja o último artesão que conhece essa técnica. Me lembrei de um podcast que eu ouvi sobre artesanato no Japão. Aliás, recomendo muito esse podcast que é produzido pela Japan House, que fala sobre vários aspectos da cultura japonesa. No episódio sobre artesanato, elas citam uma política chamada Tesouro Vivo, que reconhece, valoriza e remunera mestres e mestras artesãs com o título e um salário, para que continuem a fazer a sua arte e também passar seu conhecimento e técnica para outras gerações. Bom, eu fui pesquisar e achei algumas coisas por aqui também. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, desde 2011, que cria uma política nacional de reconhecimento de pessoas como um patrimônio imaterial. E aqui, na Câmara Legislativa do DF, também tramita desde 2015 um projeto de lei para instituir o programa localmente. Enquanto isso, alguns estados e até municípios já estão implementando suas leis locais e já reconhecem algumas pessoas como patrimônio vivo, como é o caso de Pernambuco. Nossa convidada deste episódio é a Júlia Morim, antropóloga, doutoranda da Universidade de Pernambuco e integrante do Museu da Parteira. Ela vai nos contar sobre a sua experiência nos processos de salvaguarda e registro de mulheres parteiras como patrimônio vivo e um pouco de como este programa valoriza as pessoas e seus saberes tradicionais. Oi, Júlia, pode começar se apresentando e falando do seu trabalho.
Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pode ser bom escutar. Bom, eu sou Júlia Mourinho, sou antropóloga, né? Moro aqui em Recife, sou pernambucana. Atualmente eu estou fazendo um doutorado em antropologia na UFPE e também eu sou integrante do Museu da Parteira, né? Que é uma iniciativa que foi desejada pelos parteiras aqui de Pernambuco, né? Os parteiras tradicionais, que são aquelas que aprendem na oralidade e na prática e ajudam outras mulheres a terem seus filhos. E esse desejo aglutinou um grupo de pessoas, parteiras e não parteiras, e como a gente diz, apoiadora das parteiras. E a gente está fazendo um trabalho que pode ser chamado de salvaguarda, né, usando os conceitos da política de patrimônio, né, desse ofício, e também que está incluído na salvaguarda, mas uma documentação, a promoção, a visibilidade. A gente também tenta acessar políticas públicas de cultura, e aí entra essa ideia você falou, né, de reconhecimento de mestres e mestras. Aqui em Pernambuco se chama Patrimônio Vivo, né, esse reconhecimento de uma pessoa seria aquela pessoa que carrega consigo conhecimentos e saberes, e a ideia do patrimônio vivo de reconhecer, de estimular que ela continue produzindo e transmitindo esses saberes. A ideia do patrimônio imaterial é essa, não é o material, acho que os objetos são parte, né, como o mestre ele fala de objetos, mas é o saber como fazer, que é o núcleo, digamos, do patrimônio imaterial. E aí você falou, né, que no Japão tem essa ideia do tesouro vivo, né, que é uma política da Unesco, né, uma política, vamos dizer, mundial, usa esse nome, tesouro vivo. A política federal, a nossa, né, que reconhece o que é patrimônio nacional, ela tem um entendimento de que esses saberes, eles são coletivos, eles são difusos. Tanto é que quando se reconhece, você reconhece um bem, não uma pessoa, você reconhece uma manifestação, você reconhece um lugar, né? Você reconhece o frevo, você reconhece o maracatu, você reconhece o ofício de mestre de capoeira, o ofício da baiana de acarajé, ou então um lugar, né, uma feira, a feira de Caruaru. Se tem uma compreensão de que são saberes difusos. E, de certa forma, os saberes estão difusos, mas, de certa forma, também algumas pessoas têm mais acúmulo, têm mais experiência, sabem mais, ou são reconhecidas como tal, né? Como mestres de mestres. Mas essa política de patrimônio vivo aqui em Pernambuco, a gente tem estadual e em alguns municípios. Recife, a capital, tem. Caruaru, que é uma cidade aqui no Agreste, também tem essa política de patrimônio. E vamos dizer, o importante, além do reconhecimento, é porque ela dá uma bolsa, né? Você tem uma bolsa e a pessoa que é reconhecida, ela recebe uma bolsa vitalícia. E podem ser reconhecidas pessoas ou grupo. Pode ser reconhecido um grupo de maracatu, então o valor do grupo é um pouco maior. E a ideia também é que, por exemplo, o grupo se mantenha com seus instrumentos, tenha recursos para viajar, enfim. E que a pessoa mantenha essa transmissão. Então, quando a pessoa é titulada, ela também assume uma responsabilidade, uma obrigação perante o Estado, de que ela vai, sim, continuar repassando os seus conhecimentos. É um processo que é feito por meio de edital, né? Todo ano tem um edital, uma chamada com as regras, e essas pessoas têm que comprovar, normalmente, que já estão há mais de 20 anos, né, naquele campo, e que são reconhecidas. Enfim, tem toda uma discussão também no sentido que muitas vezes a cultura popular, a pessoa não tem documentação, né? Não está documentado como é que faz. Mas recentemente é mais fácil, muita gente abre Instagram, né? Essa coisa de internet facilita, e celular com foto, né? Facilita que você comprove que você está fazendo aquela atividade. Tem toda uma regra de que tem mais de 20 anos, comprovar que é natural daquele município, daquele estado, ou está morando há mais de 30 anos naquele município, naquele estado, porque com esse vínculo com o território, né, para você continuar atuando naquele território. E aí aqui a gente conseguiu que parteiras tradicionais fossem reconhecidas como patrimônio vivo. Dona Prazeres, que é uma parteira tradicional de Jaboatão, que é o município colar aqui do Recife, e aí ela foi reconhecida em 2018, salvo engano. Então foi a primeira parteira, né, reconhecida como patrimônio. E ela recebe essa bolsa, e o Estado também tem programas, festivais, tal, que ele convida esses patrimônios a participarem também para conversar com o público diverso, né? E aí, já enquanto museu, a gente
inscreveu Dona Zefinha, que é uma parteira de Caruaru, que faleceu em 2022. Mas em 2021 a gente submeteu ao edital do município de Caruaru e ela está reconhecida como patrimônio vivo de Caruaru, em primeiro lugar, assim, com a maior nota. Normalmente você tem que fazer um dossiê, né? Essa comprovação, além de documentação, tem um dossiê que você mostra, assim, matéria de jornal, enfim, o que você puder juntar que comprove sua atuação. E depois tem uma etapa de defesa oral, né? Que é um momento que você pode ou mostrar sua prática, ou argumentar melhor, né? Enfim. Depois a gente inscreveu Mãe Doura, que é uma parteira indígena do povo Pancararum, que o território deles é no sertão de Pernambuco. E Mãe Doura, além de parteira, ela também tem uma liderança na parte, vamos dizer, espiritual, religiosa do povo dela. Então a gente, enquanto museu, fez esse dossiê, né, para comprovar, e aí ela foi reconhecida como patrimônio vivo de Pernambuco, né, do estado. Além do reconhecimento, né, desses saberes que ela carregam com elas, desse trabalho que elas fazem com a comunidade, elas têm essa bolsa vitalícia que eu acho que melhora muito a vida, né? Porque, como você falou, os mestres na cultura popular, o patrimônio, enfim, eles têm que ter outros trabalhos para se sustentar, né? Então, muitas vezes eles não conseguem se dedicar só àquele artesanato. Tipo, as parteiras normalmente eram agricultoras, trabalhavam em algum lugar, muitas vão depois fazer um curso de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, para conseguir um trabalho em um posto de saúde, no hospital, pela experiência que já tem. Eu perguntei para a Júlia sobre o funcionamento das leis estadual e municipal em Pernambuco e quais as impressões dela sobre essa experiência. Ela nos conta como a política já está sofrendo alterações para facilitar o acesso de pessoas diversas. A estadual é bem antiga, não sei confirmar se tem 20 anos, ou 20 edições, ou um pouco menos. Porque logo no começo não foi anual, não foram anuais as edições, né? Depois, agora está todo ano. A lei do patrimônio vivo, ela dá um limite também, assim. O estado pode ter até 90 patrimônios vivos, que é o valor do orçamento que está comprometido, né? Mas assim, faleceu alguém, aí não sei, libera essa vaga. Eu estava olhando esse ano, eu acho que esse ano, os que foram reconhecidos, talvez tenha chegado nesse limite, né? Então não sei como é que eles vão fazer, se por um ano, espera outro ano, para fazer a chamada de edital. As municipais, elas são recentes, eu acho que do Recife foi o segundo ou terceiro ano que fizeram. A de Caruaru, quando a gente escreveu Dona Zefinha, acho que era o segundo edital. Então, a Liga Municipal é bem recente. No estado, aí tem toda uma discussão, porque normalmente quem está na capital tem mais acesso, né? Enfim, tem mais documentação, tem mais tudo, e aí começa a ser reconhecido muitas pessoas, muitos grupos mais da região metropolitana. Então, eles estão com a política de descentralização. Eu não sei que dizer se é uma regra, assim, tem que escolher no sertão, no agreste, ou se é uma política assim, vamos tentar trazer pessoas de todas as regiões do estado. E como ser reconhecida ou reconhecido como patrimônio vivo impacta na vida das pessoas? Eu acho que aí a sociedade começa a olhar de outra forma também, né? Aqui as parteiras já dizem logo, eu sou patrimônio, já dá uma carteirada. Eu sou patrimônio, tem que receber, tem que falar. Depende de como cada um também vai usar essa chancela, né, de patrimônio. Mas em Pernambuco aqui, a gente tem o Fundo de Cultura, né, que seria o FAC de vocês aí do Distrito Federal. E aí, quem é patrimônio vivo recebe uma pontuação extra, ou tem linhas específicas para patrimônio vivo, ou tem projetos que dizem, por exemplo, sei lá, na linha de patrimônio, vamos dizer, salvaguarda. Aí, no mínimo, um projeto que tenha patrimônio vivo vai ser financiado, né? Então, traz também um outro lugar, né? Para que essas pessoas consigam acessar, no caso, vamos dizer, do Fundo de Cultura, esses recursos. E também, a depender do município e do estado, o próprio município e o estado sempre querem que essas pessoas circulem nesses eventos de cultura e que possam falar sobre o trabalho, possam ser reconhecidos, né? E aí também
em termos de sociedade, geralmente aí o jornalista vai querer falar com quem? Vai querer falar com o patrimônio vivo, né? Dentro daquele grupo. Então, eu acho que traz uma valorização. Elas se sentem reconhecidas de que aquele trabalho delas é importante, né? A UPE, que é a Universidade Estadual, ela abre todo ano uma chamada para Notório Saber, que seria como se fosse doutor honoris causa, né? E aí, a própria Fundarp inscreve os patrimônios vivos que ela reconheceu para receber a chancela da Universidade de Notório Saber. Então, tanto Clara Prazeres como Dora, que são parteiras patrimônios vivos do Estado, elas foram também tituladas como Notório Saber pela universidade. E aí, estudando um pouco mais sobre isso, significa, vale como se fosse uma graduação, né? Em termos de, se você for medir na universidade. E aí elas podem ser contratadas como professoras. Obrigada, Júlia, pelo seu tempo e por dividir a sua experiência. Pode dar seu recado final. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? De participar aqui, de estar conversando um pouquinho com um monte de gente aqui no cargo. Convidar todo mundo a conhecer o Museu da Parteira. A gente tem um site que é www.museudaparteira.org.br. Também estamos no Instagram, que é Museu da Parteira. Também tem o YouTube com as produções e os debates que a gente fez, a maioria na época da pandemia, né, aqueles webinários e tal, que é tudo lá, se vocês quiserem conhecer mais sobre patrimônio, parteiras e etc., ofícios. Mais recentemente, com essas políticas emergenciais, né, a Paulo Gustavo, a PNAB, que virou política internacional, teve muitos premiações, né, que é uma coisa pontual e que consegue atingir mais pessoas, né. Então, aqui a gente tem salvaguarda da cultura popular, salvaguarda do patrimônio, prêmio mestre de mestre, enfim, cada edição tem um nome diferente, mas o foco era uma forma de remunerar essas pessoas que estão fazendo cultura por aí, que também pode ser um caminho, né? Uma coisa mais pontual, mas é bem-vindo também, né? Então, são vários caminhos possíveis, né, de valorizar essas pessoas que estão aí aprendendo e repassando cultura, né? De várias formas, sejam pegando meninos, sejam fazendo artesanato, sejam levando um grupo maracatu, uma ciranda, né, um teatro mamulengo, enfim. Eu acho que tem que se pensar caminhos diversos para manter, inclusive para estimular que novas pessoas vão aprender. A gente sabe que a cultura é dinâmica, a tradição é dinâmica, ela vai mudando, vai se adaptando, mas tem que ter esse repasse. Tomara que este episódio chegue nas pessoas que possam ser inspiradas pelo Divino Faleiros e pela Júlia Morim. Que em breve tenhamos uma política de patrimônio vivo no DF e também nacionalmente. Salvaguardar os bens é muito importante, mas é igualmente impactante valorizar e incentivar as pessoas que guardam conhecimentos tradicionais e que fazem parte da nossa identidade cultural. E assim terminamos mais um episódio da 2ª temporada do Ossobuco Podcast. Obrigada pela companhia. Se você quiser falar com a gente sobre este episódio ou tem sugestão de histórias que precisamos conhecer, pode mandar e-mail para contato@ossobu.co. Até mais! Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação geral, Heloísa Rocha. Coordenação de produção, mentoria e curadoria, Denise Cote. Pesquisa, Maíra Fonseca. Coordenador técnico de áudio, Jota. Gestão administrativa, Beatriz Ramos. Fotos, Zuleika de Souza. Roteiros, edição de conteúdo e apresentação, Heloísa Rocha. Edição e trilha, por Aloysio Lous, da Som do Cosmo. Identidade visual, Vinícius Santos. Site, Daniel Souza e Danilo Lima. Estratégia de comunicação, Tum Thompson. Mídias sociais, Carol Dutra. E assessoria de imprensa, Érica Cidade.